Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, muito boa tarde, eu não vou nem falar bom dia, né cara, que são 11h55 aqui no meu relógio, até eu gravar, publicar, mais ou menos meio-dia e 10, então, vambora, dia 3 de maio, véspera de jogo do Botafogo, inclusive, hoje tem relação, hoje a gente vai falar aqui sobre possíveis escalações entre Botafogo e LDU, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre outras situações, beleza? Mas antes, nós vamos falar aqui um pouco sobre esse mês lotado, mais um mês abarrotadíssimo de jogos, certo? Vamos repercutir a abertura do Grupo A nessa rodada de número 3, né, nessa terceira rodada de Copa Sul-Americana, com um empate no outro jogo que aconteceu ontem à noite, beleza? Entre a equipe do Louco Abreu, entre a equipe do Magallanes, que o Botafogo estreou na Copa Sul-Americana, e também vamos falar a respeito de colocar os pezinhos no chão, entender o que pode significar esse mês de maio. Beleza, rapaziada? Primeiro de tudo, eu quero agradecer demais a moral que vocês estão dando aqui ao canal. Assim, nas últimas... em menos de 72 horas, tá? A gente tá falando em menos de 3 dias, a gente já conseguiu, assim, quase 600 novos inscritos aqui pro canal Brownie Fogo. Nesse momento que eu tô gravando aqui pra vocês, a gente tá com 90.562 inscritos aqui no canal. Então faltam ali 38 nesse momento para a gente bater essa marca de 90.600. Então 5, 8 mil vão assistir esse vídeo aqui. Tem que ter pelo menos uns 30 aí para se inscreverem para a gente bater esse número. E quem sabe no fim de semana a gente já está comemorando os 91 mil inscritos. Devagarinho, passo a passo, pés no chão, a gente vai crescendo aqui o canal. E também, né, já puxando para um dos temas, a gente vai alavancando, né, o projeto do Botafogo. Eu tenho a falar também sobre a questão dos ingressos, né, cara, tá polemizando muito, a questão do sócio-torcedor. Eu vou fazer um vídeo, prometo fazer um vídeo ainda hoje a respeito disso, mas primeiro a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas situações. O negócio é o seguinte, ontem à noite, rapaziada, nós tivemos Magallanes e César Valerro, certo? A partida terminou empatada em 2-2, foi o mesmo placar, né, o Magallanes jogou 2 partidas em casa e empatou as 2 em 2-2, certo? O César Valerro fez 1-0 o time do Louco Abreu. O Magallanes virou ainda no primeiro tempo. E lá para os 11 minutos, 12 minutos da etapa final, o Mena, centroavante, que foi bem mal contra o Botafogo, empatou o jogo em 2-2. E aí ficou dessa maneira o confronto. E a gente pega agora a classificação do grupo na Copa Sul-Americana. Eu já publiquei lá no canal Brownie Fogo, tá bom, pessoal? Se você não viu, veja. Tá tudo lá. Tudo que eu publico aqui, tudo que eu falo aqui, eu coloco lá primeiro, tá? Eu ponho no perfil Brownie Fogo primeiro. Inclusive, muito obrigado que nós chegamos lá no Instagram Brownie Fogo aos 82 mil seguidores. Então, a parada é a seguinte. A gente tem nesse momento no grupo A a LDU com 6 pontos, 2 jogos, foram 2 vitórias, venceu a equipe do César Valerro na primeira rodada, venceu o Magallanes na segunda rodada. O Botafogo vem logo atrás, em segundo lugar, com 4 pontos. O Botafogo deu um vacilo muito grande, empatou com o Magallanes naquela partida em 2-2 na estreia da Copa Sul-Americana. Depois o Botafogo foi lá e ganhou bem do César Valerro pelo placar de 4-0, certo? Nesse momento, o Botafogo tem 4 pontos, 2 a menos que a equipe da LDU. O Botafogo tem um empate e uma vitória, a LDU tem 2 vitórias. No saldo de gols, a LDU tem 1 a mais, certo? A LDU tem 5 de saldo, o Botafogo tem 4. Ou seja, o Botafogo tem que ganhar para ficar em primeiro lugar. Já está se desenhando aí por um cenário em que a gente vai ver Botafogo e LDU. Claro, a gente não pode subestimar ninguém, o Botafogo tem que fazer a sua parte contra o César Valerro lá no Peru, venceu o Magallanes, mas vai ser uma disputa, digamos assim, né, cabeça por cabeça com a LDU, para ver quem pega a primeira colocação. Lembrando, Brano, mas o segundo se classifica também. Cara, eu quero fugir dessa segunda colocação na Copa Sul-Americana. Por quê? Porque o primeiro colocado de cada grupo vai direto para as oitavas de final. O segundo colocado de cada grupo é melhor do que do ano passado, né? Ano passado o segundo colocado estava eliminado. Agora o segundo colocado vai para os playoffs, certo? O segundo colocado ele vai para um sistema de playoffs, certo? E ele vai enfrentar os terceiros colocados que vão ser eliminados da Copa Libertadores.
E dentro dessas possibilidades, você tem o Atlético Mineiro, que tá mal na Libertadores. Você tem o Corinthians, que tá mal na Libertadores. Então, eu não quero ver o Botafogo podendo já, num confronto brasileiro, pau a pau, chegar no playoff. Eu quero o Botafogo logo nas oitavas de final. Você já avança um mata-mata, certo? Então, isso é muito importante. O Botafogo tem que ganhar esse jogo contra a LDU. E agora a gente fala aqui um pouquinho do calendário, tá? Vamos pegar aqui o calendário dos jogos do Botafogo, pra gente ficar atento, tá? O Botafogo ele tem os seguintes jogos no mês de maio, certo? O Botafogo teve 9 jogos em abril e tem mais 9 jogos em maio, ou seja, não tem descanso. Vai ser jogo quarta, domingo, assim, de maneira ininterrupta, certo? Vamos lá. O Botafogo enfrenta nesta quinta-feira a LDU pela Copa Sul-Americana. 3 dias depois, no domingo, enfrenta no Newton Santos, às 18h30, o Atlético Mineiro. Aí na quinta-feira que vem, às 19 horas, tem Botafogo e Corinthians também no Newton Santos. Um bom adendo é que, ao contrário do mês de abril, em que o Botafogo no começo viajou para o Chile, para depois ir para Erechim, depois ir para Volta Redonda, depois voltar, são 3 jogos seguidos no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Isso é muito importante para o desgaste e tudo mais. Aí depois o Botafogo vai no domingo, dia 14 de maio, enfrentar o Goiás, lá na Serrinha. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Goiás no domingo, dia 14. 3 dias depois, Copa do Brasil. Botafogo e Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Paranaense e Botafogo, jogo de ida lá em Curitiba. Aí no dia 20, o Botafogo volta para o Rio de Janeiro para jogar em casa no Newton Santos, dia 20 de maio, contra o Fluminense. Botafogo e Fluminense no dia 20 de maio, certo? Aí depois, no dia 25, nós teremos César Vallejo e Botafogo no Peru, e inclusive eu vou nesse jogo. No dia 28, 3 dias depois, cai num domingo, 19 horas, contra o América Mineiro, jogo no Newton Santos. E para fechar o mês de maio, o Botafogo ainda enfrenta o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no dia 31 de maio, 30 ou 31. Beleza, rapaziada? Então, essa é a realidade do Botafogo. A gente está falando de 3 competições diferentes e a gente está falando de jogos de alto nível, contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, partidas fora do Brasil, certo? Fora da região. O Botafogo vai enfrentar o Goiás no Centro-Oeste. Então, são jogos fundamentais, em que, claro, assim, eu não vou dizer claro que o futebol é uma caixinha de surpresas, mas existe a possibilidade de oscilação pelo aspecto físico, principalmente. Acho que o Botafogo realinhou situações, acho que alguma coisa aconteceu dentro do grupo para que, enfim, Luiz Castro e o elenco voltassem a falar a mesma língua, e graças a Deus, que bom, certo? Que todo mundo começou a se entender. Quando eu falo se entender, não é picuinha de, estamos se dando mal, eu tô falando na linguagem da bola, né? É para que as conexões de ideias dentro do campo estejam acontecendo, sabe? E aí, cara, a gente vai ter esses confrontos que vão ser muito desgastantes. E é aquilo, cara, o Botafogo estar preparado para esse rodízio, essa alternância, uma ocasional lesão de algum atleta, bate na madeira, mas a gente sabe que pode acontecer, e o Botafogo ele tem que estar preparado. E para isso, o Botafogo tem que estar com as reservas em alto nível, coisa que está acontecendo, os jogadores estão entrando e estão suprindo. Luiz Henrique entra, tá indo bem, Sauer entra, tá indo bem. Quando não é Tietê, Danilo, quando são os dois, entra no segundo tempo Lucas. Então todo mundo está conseguindo render legal. Sabe, isso que é muito interessante. O próprio Sampaio, que é um cara que a torcida tem uma certa desconfiança, entrou no lugar do Adrielson, que sentiu um desconforto contra o Bahia e jogou muito bem. Então é isso, cara. Assim, acreditar, né, nesse elenco, mas entender, cara, que a gente tem que ter os pés no chão. É bom a gente não deixar com que a nossa empolgação faça a gente não racionalizar as nossas expectativas. Qual é a minha expectativa em relação ao Botafogo nessa temporada? Competir nas Copas, né? Chegar, fazer uma boa Copa Sul-Americana, fazer uma boa Copa do Brasil, certo? E ao mesmo tempo, o objetivo principal, acho que no planejamento do Botafogo é esse, voltar à Copa Libertadores de 2024. Pelo menos a pré-Libertadores. O Botafogo ele tem ali o intuito, o desejo de ficar pelo menos entre os 8 primeiros no Campeonato Brasileiro, certo? Não acho que o Botafogo ainda tem, depende da segunda janela, né? Vamos ver o que vai acontecer na segunda janela, mas não acho que o Botafogo ainda tem condições de brigar ali nas cabeças pelas 3 primeiras posições. O Botafogo tá bem, começou bem, né? São 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se o Botafogo continuar decolando e as coisas começarem a dar certo, que maravilha, irmão. Mas agora, se o Botafogo apresentar algumas oscilações,
porra, cara, ficar uns 2 jogos sem vencer, tomar um gol de bobeira, tomar uma virada de bobeira, que coisa que acontece, é natural no futebol, gente. Eu não quero que se crie um pandemônio em cima disso. Eu não posso controlar isso, mas eu digo o meu desejo, sabe? É igual agora, eu olho também pro Fluminense. Fluminense, porra, meteu 5-1 no River ontem, né? Tava ganhando todas, aí perdeu pro Fortaleza, né? Perdeu pro Fortaleza antes de jogar agora com o River. Cara, meus amigos tricolores já surtaram. Ah, tá vendo, o Diniz, o Potini, o Diniz é isso mesmo, agora vai definhar. Eu falei, pô, irmão, que isso, cara? Tipo assim, e as expectativas deles estão mais altas, né? Nesse momento do que as expectativas do botafoguense. Então é importante a gente racionalizar e entender que algumas oscilações vão ser naturais. Beleza, rapaziada? Então é isso. Se mais tarde a gente fala um pouquinho sobre sócio-torcedor, sobre a relação dos jogadores. Valeu, tamo junto e fui.